Boa noite, pessoal. Tudo ok? Estão em casa se resguardando, lavando a mão, cuidando dos parentes, cuidando para não se contaminar. Então vamos lá. Nossa aulinha vai agora das 20 horas até as 20h30. Lá no texto que vocês tiraram, tinham 2 parágrafos, uma página e meia, um pouquinho mais, sobre o Carl Rogers. Essa partezinha aqui, ó. A primeira parte, ali na página 184, ele fala da questão descritiva de quem era o Carl Rogers, ok? Então essa parte ela é interessante, mas não vem muito ao caso na nossa disciplina. A gente vai voltar à questão do Carl Rogers, mais para a questão da educação especial em si, ok? O pessoal leu o texto, deu um joinha ali, só para dar um ok na lida do texto ali do Carl Rogers. E aqui no segunda parte do texto ele vai falar sobre esses conceitos básicos do Carl Rogers, ok? O Carl Rogers ele vai construir a teoria dele psicológica voltada no aconselhamento, centrado no cliente. Então, quando a gente passa isso para dentro do cunho educacional, quem que é o nosso cliente? Nosso cliente ele é o aluno, né? Nós vamos até a escola proporcionar um serviço que é para o entendimento desse aluno. Quando a gente entra na questão da educação especial, né? Então a gente vai para dentro da escola, ou ser segundo professor, ou trabalhar no AEE, atendimento educacional especializado, voltado para a questão educacional do aluno de inclusão. Dentro da escola também a gente trabalha com a questão dos professores, né, dos segundos professores. Então está suplementando teorias e suplementando materiais para que esse segundo professor, dentro da sala de aula, realize essa mediação e adaptações do currículo de todas as disciplinas para os alunos de inclusão. Ok? Então, o Carl Rogers ele é de uma teoria humanista, vai descrever a teoria da personalidade. Todo mundo conseguindo assistir, dá um joinha lá, ok? Então, Carl Rogers é centrado na questão do aluno como centro, né, de toda a sua teoria, e na qual ele vai denominar isso enquanto cliente. Quais são os conceitos básicos, então, dessa teoria do Rogers? É o conceito de self, que o self, na tradução para o inglês, é eu mesmo. A teoria do self é como eu me vejo, como eu me idealizo enquanto pessoa, e a teoria do self ideal, quem eu gostaria de ser, quais investimentos eu faço para eu chegar a essa pessoa que eu gostaria de ser, ok? Vai falar também na questão do termo de incongruência, que é o que? Tá alinhado esse perfil de quem eu sou com o perfil de quem eu gostaria de ser, de vir a ser. A construção, né, do meu eu enquanto pessoa, enquanto profissional, e na questão educacional, na questão do aluno, de que o aluno vai conseguir atingir, qual que é o self ideal desse aluno. Então eu tenho que pensar nas potencialidades dele para estar frutificando isso, né? Dando bases para que essas potencialidades dele sejam bem trabalhadas dentro da escola. Um conjunto que define, então, esse self-ideal é um conjunto que vai me definir enquanto pessoa. O que me define enquanto pessoa, né? Quem que é o professor dentro da sala de aula? O professor é aquele que faz a mediação, o professor é aquele que faz o aconselhamento, o professor é aquele que realiza
as avaliações, né, e dar uma nota, mas não só isso. Na teoria do Rogers, está focando na potencialidade, naquilo que o aluno fez de certo, e nunca está levantando ou exaltando o que o aluno fez de errado. Assim você vai promovendo também outra questão que é importante para o Rogers, que é a questão da autoestima. O aluno ele tem que estar com a autoestima elevada para que ele consiga render dentro da sala de aula. O ajustamento, né, a questão do ajustamento com o self, que é a pessoa mesmo, com o self ideal, que é o que ela almeja vir a ser, né? Por isso que a gente está estudando para ser professor, para ser um professor bom, para ser um professor que realize mediações que sejam acessíveis ao desenvolver do aprendizado do aluno. Não adianta eu estar trabalhando com o aluno questões só de exatas, se eu estou vendo que o aluno tem uma predisponibilidade a aprender mais a questão das teorias humanas, né? Então, eu tenho que, mesmo que eu vá trabalhar exatas com ele, nada impede que eu busque ramificações de questões humanas para estar levantando essa argumentação, esse aprendizado na questão das disciplinas exatas. Tensões dos desajustes ou ajustes, né? Então, quando esse self ideal ele não está bem ajustado, ou por exemplo, eu vou fazer uma faculdade de, de direito única e exclusivamente pensando na questão de financeira, mas o meu self ideal ele tem uma predisposição a fazer uma faculdade de educação física. Então, por mais que eu faça essa faculdade de direito, me forme, eu não vou tá em desajuste com o meu self ideal, ok? Pessoal, então eu vou dar andamento mais no conteúdo da aula mesmo, e a gente vai, são 20 horas e 7 minutos, a gente vai até as 20h30, meia horinha de aula, pouquinho tempo. E aí depois eu deixo aberto aqui para a gente estar discutindo algumas questões referente à alteração do prazo, que eu vou deixar abertas as atividades, então, tá? A questão, eu anotei aqui, falar do prazo. Tá, vou deixar aberto ali, vou fazer um preze e vou postar também no mural, para que vocês tenham esses conteúdos bem certinho e linkadinho da teoria do Rogers, voltado mais para a educação especial. Avaliação, acesso, alunas. Tá. E a outra questão é a questão de deixar, dar uma ajudinha para o pessoal que não está conseguindo acesso ainda, né? Tem que estar adicionado no perfil que a gente criou da sala para que você consiga assistir a aula. Então, dando uma boa noitezinho para o pessoal que está online ali. Vamos ver quem é que está online. A Veridiana, a Alessandra, a Glória, a Jéssica, a Marli, a Cleice, todo mundo conseguindo assistir, dá um joinha ali. Vamos continuar então. A questão do afeto e frustração pro Rogers, né? A questão afetiva ela é sempre bem pontuada pelo Carl Rogers, porque o aluno tem que ter essa ligação afetiva com o professor. Só que o professor, enquanto mediador, ele vai tá sendo bem sinuosa essa questão de afeto e frustração com a questão do professor, beleza? Dentro da visão do Rogers, então observa-se que é natural do ser humano, é inato do ser humano, a tendência de crescer em direção a coisas saudáveis. Que isso acontece, né? Dentro da escola, que é um ambiente cultural, ele deve ser um ambiente propício ao professor ofertar para esse aluno questões saudáveis de cultura, né? De todas as disciplinas e está ofertando isso a todo momento e está criando um ambiente também saudável para a aprendizagem e nunca um ambiente severo,
de duras críticas, porque isso vai fazer com que o aluno tenha a sua autoestima para baixo, né, rebaixada. Então, o elogio dentro da educação, na visão do Carl Rogers, é um instrumento para fertilizar esse desenvolvimento da educação do aluno. Então, e dentro da educação especial, né, a gente tem experiência, quanto mais você elogia e exalta o potencial do aluno, mais ele vai render para você. É o que eu sempre falo dentro da educação especial, a gente não pode colocar nunca a deficiência à frente do aluno, e sim pensar no que o aluno consegue fazer, né? Às vezes até mesmo dar uma forçadinha, deixar de lado lá a DI dele, o déficit intelectual, e tentar dar uma forçadinha para estar estimulando para que ele vá um passo a mais, né? E qualquer avançozinho que ele dê, a gente faz uma comemoração, assim, uma festa, para que ele tenha autoestima e veja que, eu consigo entender, eu consigo aprender, e tire aquele estigma de deficiente coitadinho. Vamos lá. Logo, o papel do professor, então, é ofertar formas melhores de levar os seus alunos ao aprendizado. E com isso, a realização desse aluno. O aluno se sente realizado quando ele é valorizado dentro da sala de aula e pelo professor, né? Voltando para a educação especial, estão trabalhando lá questões de meio ambiente, né? O aluno não consegue entender algumas questões que talvez sejam abstratas para ele, então a gente faz uma mediação, uma adaptação do conteúdo. Aqui, ó, eu fiz esse desenho aqui trabalhando numa aula de ciências com o aluno, e aí usei aquele desenho do peixonauta que tem na cultura, e aqui coloquei os conteúdos, os termos de educação especial, né? Também utilizei aqui do outro lado a questão da Kika, que é um desenho também da TV Cultura, que falava que de onde vem o programinha, o desenho da Kika, né? De onde vêm as coisas? Ela pergunta, de onde vem o papel? De onde vem a noite, o dia, o açúcar, a energia? Então, isso dá para trabalhar dentro de um conteúdo de ciências, né? Nos anos iniciais, e por que não em biologia? Então, quando você chama o aluno para essa questão mais adaptada do entendimento, às vezes você consegue chamar a aula inteira para prestar atenção nesse conteúdo, e com isso a gente está fazendo uma inclusão, colocando o aluno de inclusão no centro do contexto ali, e isso vai com a autoestima do aluno, vai lá em cima. É uma forma, sim, de você fazer uma inclusão que é show de bola, vale bem a pena. Outra questão, vamos para frente. A aceitação positiva, elogiar o que é de bom, né? Aquilo que o aluno consegue realizar. Essa é a questão que o Rogers coloca lá de aceitação positiva. Você aceitar o aluno como ele é, e a partir disso você cria as adaptações. Eu estou trabalhando com um aluno lá que tem baixa visão, que tem paralisia cerebral, então ele não consegue explicar as coisas oralmente, porque ele tem a dificuldade de dicção. Ora, eu peço para ele me explicar através de desenho, através de um texto que ele me demonstre entendimento sobre tal conteúdo, e a hora que ele me entrega isso, eu elogio um monte, né? Falo que tá bom, que olha como você consegue explicar direitinho, ok? Vamos para frente. Outro termo que o Roger já utilizava lá e que está bem na moda, né? A questão da empatia. Você se colocar no lugar do outro. Quando eu estou trabalhando dentro da educação especial, eu tenho que fazer muito isso. Como que eu não vou me colocar no lugar de um cadeirante numa questão de acessibilidade? Você consegue ir por ali, mas o caminho não tem acessibilidade. Então eu tenho que ter uma visão, né? Observar a questão da acessibilidade para antever o caminho que esse aluno vai ter que fazer para chegar a tal destino, né? E ir lá e pensar na questão das barreiras que ele pode vir a ter e tentar eliminar isso antes que ele chegue lá.
Ensinar criando condições favoráveis. Estava falando disso agora há pouco, né? A questão do ambiente dentro da sala de aula, ele tem que ser favorável. Sendo favorável como? Sendo um ambiente descontraído, mas com responsabilidade, sendo um ambiente atrativo, mas que não seja dispersivo, né? Que eu consiga manter a tua atenção, mas não com tantos elementos que você vá se distrair. É, uma concepção sobre a educação. Ok, tá, no exemplo que eu estava vendo no texto lá, estava a questão de matemática, né? Eu posso ensinar que 24 é 12 mais 12, e eu posso ensinar que 24 são 20 mais 4. Então, tem várias formas de você mediar um mesmo conteúdo utilizando variadas formas de explicação. E isso dentro da educação especial é mais do que necessário. Afetividade é importante, né? O ambiente não pode ser hostil. Então, o Rogers ele vai fazer uma tríade de importâncias, né? Um ambiente tem que ser um ambiente apoiador desse aluno sobre todos os aspectos, né? Sempre está exaltando a positividade desse aluno, as coisas que ele consegue fazer. O ambiente tem que ser livre, e essa é uma questão bem discutível na nossa situação atual e no que se pede de uma educação, né? Você passar a responsabilidade pro aluno e a questão e a educação ter um perfil democrático, né? Só que dentro desse perfil democrático, o professor é o mediador do conteúdo e o resto é por parte dos alunos, né? A questão do interesse do aluno em buscar mais. Porque a gente pensa, né? Meia hora, 45 minutos de aula, duas vezes por semana, uma vez por semana, é pouco tempo para se falar sobre, por exemplo, o que a gente falou do Freud, né? Vai bem mais além do que aquilo que a gente falou. Mas o nosso curso ele é de educação especial, não é um curso focalizado na psicologia ou na psiquiatria ou na psicanálise, que seja. Então, vai do aluno ter um foco de interesse e buscar bem mais. Isso lá na faculdade, às vezes, a gente consegue aprofundar um pouco mais. E às vezes vai mais do interesse próprio do acadêmico pela temática mesmo, então ele vai buscar mais conhecimento. E a questão do crescimento, né? Por que a gente busca a questão da educação? Por que a gente busca o aperfeiçoamento profissional? Porque a gente tem uma tendência, que o Carl Rogers vai falar que é natural, desse crescimento, desse alongamento intelectual que a gente está buscando sempre. Responsabilidade, ok? Deixa eu ver aqui. Eu fiz um mapinha conceitual, né, da questão do Rogers, pontuei algumas coisas, não sei se aparece direitinho. Ali a questão do self, a questão do Rogers, questão do self, e a questão da perspectiva que o Rogers fala tanto. O campo do autoconhecimento, né, de você auto se conhecer o seu self, o self, que é o eu mesmo. Hoje em dia a gente fala da foto do self, né? Quando você tira a foto do self, você está tirando você e mais algo atrás, ou só você mesmo, com uma paisagem, alguma coisa. E ele fala também desse self ideal, que ele está dentro da minha mente, né? Dentro da minha consciência, do querer vir a ser algo, um planejamento. Ele fala também da questão da fenomenologia, das percepções, que é como eu me vejo, enquanto, citando eu, né, me colocando no centro, como Márcio, como eu penso que as pessoas veem o Márcio, que é um self, uma percepção secundária. Uhum. Vamos lá. Isso, ele fala também da questão do consciente, né? Do pensar, do refletir objetivamente. Isso tem que estar em congruência, tem que estar alinhado com o que eu quero ser. Se eu vou fazer, quero ser professor e estou fazendo aula, por exemplo, de mecânico, então eu estou naquele desajuste do que eu vou querer ser.
Eu vou querer ser mecânico, eu vou querer ser professor de mecânica. Então isso tem que estar em congruência, tem que estar batendo, senão cria conflitos. Inconscientes, a questão das percepções inconscientes que ele vai falar são questões que escapam essa objetividade desses valores de ideais, né? Vamos lá. Autorrealização é quando o meu self ideal ele está alinhado com o meu self, como eu me vejo e como eu projeto vir a ser no self ideal. Então, só dar um boa noitezinho ali para quem está online. Boa noite, Veridiana, a Hebe, a Alessandra, a Glória, a Cleice, a Fabiola. As duas Fabiola estão online. Mandaram a Elisa está online. A Glória, a Mari está online. Boa noite, pessoal. Que são 20 e 21. Então, só uma coisinha que eu gostaria de mostrar. A questão da árvore para ele, tá? Contra todas as impossibilidades, nós nos adaptamos. Isso ele fala na questão da autorrealização, né? O desenvolver das nossas potencialidades naturais. A vida como um processo ativo, uma tendência de crescer. Que independe da questão da liberdade, né? Tem que buscar. Boa noite, Carol, também. Tá online. Pessoal que não estou vendo aqui na linha de bate-papo, depois eu dou um oizinho na hora que acabar. Deu para entender então, pessoal? São 20 horas e 22 minutos. Vou deixar um tempinho para perguntas sobre o tema, até as 20h30. Lá no texto de vocês que tinha na cópia, né? Aqui, conceitos básicos, na página 185. O elemento central da teoria do Rogers é o conceito do eu, tá entre aspas ali, e o self. A importância do eu é percebida por Rogers através da sua experiência pessoal como cliente de psicoterapia. Os problemas dos clientes parecem decorrer frequentemente da incompatibilidade ou incongruência na maneira como se vê. É aquilo que eu estava falando, né? Tá estudando para algo, mas o ideal de self é outro. Então, tu começa a criar um conflito. O eu, na teoria do Rogers, é um padrão organizado das percepções, sentimentos, atitudes e valores que o indivíduo acredita ser exclusivamente seu. É um conjunto das características que definem eu e a mim. Assim, o eu é o componente da experiência total do indivíduo. Eu tenho que estar em consonância, tenho que estar alinhado com aquilo que eu quero ser, aquilo que eu almejo ser no meu self ideal. O conceito de eu se refere, então, de maneira geral, à autoimagem ou a uma conscientização de si mesmo. O conceito de eu ideal, o ideal de self que eu estava falando, é importante. Também na teoria rogeriana, que significa a pessoa tal como ela gostaria de ser. O indivíduo bem ajustado seria aquele que possui uma correspondência muito estreita entre o eu e o que eu gostaria de ser, o caminho que eu estou me direcionando. O motivo básico da atividade do organismo é a realização dessa manutenção e o enriquecimento desse eu. Rogers acredita que os seres humanos têm uma tendência natural de desenvolver as suas capacidades.
é o chamado de tendência para a realização, o esforço no sentido da congruência entre o eu e a experiência. Se eu estou experienciando alguma coisa que não me faz sentido, isso me cria conflitos, né? Frustração, desejo de não fazer, aí vai fazer obrigado. Então, quando a gente está estudando para uma coisa que a gente tem o ideal de vir a ser, aquilo nunca é um custo muito grande, né? Quando existe, então, uma harmonia de consistência entre o eu e as experiências do indivíduo, este se mantém pacífico, né? Se mantém congruente. Ele usa muito esse termo. É bom dar uma olhadinha lá, depois eu posto algo relacionado no perfil. Quando, no entanto, se verifica uma discrepância entre o eu e a experiência concreta, o indivíduo fica em um estado de incongruência, o qual resulta numa tensão de desajuste. Por exemplo, uma pessoa pode se perceber como digna de estima e amigável, e, no entanto, encontrar-se em muitas expressões de hostilidade por parte dos outros. Ok? Alguma perguntinha lá, gente, sobre o tema? Vou ficar quietinho agora, vou esperar o pessoal fazer alguma pergunta. Entenderam? Não entenderam? Em Libras? Então, boa noite, pessoal que está assistindo. A Mari, olá, prof. Glória, as meninas não estão conseguindo acessar. Quais meninas, Glória? Mande lá no nosso grupo. Eu também. Só a foto. Pois é, a CK Sebastian. Só a foto, mas está aberto para todo mundo, pessoal. Atualize lá que o meu deu certo, a Veridiana falou. Eu ia perguntar sobre incongruência, mas agora já entendi. Alessandra. Beleza, Alessandra? Que bom. Até separei aqui para vocês, quer ver? Deixa eu dar tempo de eu dar uma lidinha. Tem um dicionáriozinho velhinho aqui, mas separei ali o que é ingruência ao pé da letra. Congruência ao pé da letra. Congruência, harmonia de uma coisa com o fim a que se propõe. Olha só, harmonia de uma coisa com o fim a qual ela se propõe. Então, não posso estar em desarmonia com o que eu quero da coisa, né? O que eu quero, do que eu pretendo. Proporção, prioridade ou conveniência. Coincide linha por linha. Ok? Busque lá no Aurélio, deve ter uma definição diferente do que o dicionário que o prof está mostrando aqui. O que mais que eu tinha para mostrar para vocês? Separei lá que, por coincidência, né, estava estudando isso no módulo passado na aula, lá da faculdade, na graduação que eu estou fazendo em Educação Especial. E ele fala aqui na questão do Rogers, né? O professor deve seguir etapas do desenvolvimento da criança. Acredita que o homem tem o potencial que pode ser desenvolvido naturalmente e o professor é o facilitador desse potencial. Criar condições favoráveis, clima favorável, evitando castigo e constrangimento do aluno. Percepções consoantes ficou meio vago para mim. Simplifica para mim. Cleice, percepções do inconsciente na questão do Rogers. Vamos voltar aqui no mapinha. Aqui, ó. Percepções, do inconsciente. Ali, ó. Aí.
eles escapam à objetividade. Fica abstrato, aquilo que não fica muito claro. Um exemplo é a pergunta que você fez. Eu falei sobre as percepções, né? E isso não ficou muito claro, ficou muito abstrato. Então, eu dando um exemplo bem claro de uma percepção para ficar bem objetiva, eu explicando partes por partes, buscando o entendimento, né, da pessoa de uma outra forma. Ah, eu não entendi ainda, prof. Me explica de um outro jeito. Eu tenho que buscar uma outra explicação para que isso seja mais acessível à pessoa, né? Beleza? Ficou claro, Gleice? Ficou claro? A Alessandra falou que ficou bem clara a questão da incongruência. Beleza? Gente, ó, venceu a aula. Vamos só falar um minutinho, prestem bem atenção agora aqui, ó. As atividades. Primeiro, a atividade é a questão de prazo delas. Vou deixar elas abertas, tá? Você vai, só que só pode responder uma vez, mas elas vão ficar abertas até o dia 2 de abril. Por que disso? Por quê? Porque foi estipulado um recesso, né? Desde quando a gente parou as aulas até o dia 2 de abril. Então, não tem por que a gente estar fazendo prazo. Gleice, ficou claro? Obrigada. Beleza, brigadão, pessoal. Deem um joinha depois lá nos comentários. Que bom que ficou claro a questão. Então, voltando, né, à questão dos prazos. Então, vai ficar aberto todas as atividades até o dia 2 de abril. O pessoal está me perguntando muito a questão das notas. Isso vai valer nota, professor? Não vai valer nota? Gente, não depende só de mim, né? Mas no que depender da minha pessoa e quanto meu trabalho como professor, eu vou querer que isso tenha uma validade de nota, sim. Eu estou documentando, estou arquivando tudo que vocês respondem, a questão de acessibilidade, do acesso na internet, estou tentando, aos meios que estão postados na internet, estou tentando facilitar ao máximo para que todas tenham o acesso, né, ao conteúdo que eu estou deixando posto. Então, eu vou estar documentando, vou estar arquivando e catalogando isso, e posteriormente, quando a gente voltar para a escola, eu vou levar tudo isso, vou mostrar para a direção, né? Ah, fizeram atividade em tal data, acertaram tantas, as perguntas tinham sido essa, o conteúdo que eu ministrei foi esse. Então, há de ser válido, né? Porque é um tempo que a gente está se dispondo a estar estudando, mesmo estando em recesso. Ok? Ó, foi aqui o recadinho que eu tinha, avaliação e as outras questões. Isso, falei, né, da questão do que vou montar um preze e vou deixar posto lá no mural do nosso perfil. E aí vocês têm também esse conteúdo. Belezinha? Só um pouquinho. Ok. Vamos fazer um sorteio de um livrinho e do mapa conceitual. Ok? Então, o livrinho que eu tenho para sortear aqui, ó. Arte da Guerra. Muito bom de ler. Tem documentário também no, no YouTube. Vale muito a pena estar sabendo sobre a teoria da arte na guerra. Sun Tzu. Vou sortear para a primeira pessoa que me falar, responder lá, qual que é a tríade do Carl Rogers. Falei agorinha.
Primeira pessoa que postar lá nos comentários qual que é a tríade do Carl Rogers. Vamos ver quem que vai ser. A outra que levou o sorteio foi a Glória. Rapidinho lá, postou a tríade. Postou a vez passada, era as fases de desenvolvimento psicossexual do Freud. Veridiana conseguiu assistir? Beleza. E estão parada lá, não postaram nada ainda? Ó, a pergunta de novo. Qual que é a tríade do Rogers em questão da educação? Dá uma lidinha lá nos comentários. A Veridiana comentou ok. A Carol, acho esse método sobre as notas tá ótimo. Obrigado, Carol. Para mim ficou bem claro. Alessandra. Cleice, ficou claro, obrigado. A pergunta lá da Cleice, né? Percepções inconscientes, ficou meio vago, foi explicado. Coraçãozinho da Leda, lá uma palminha. A Leda é minha irmã lá do Rio Grande do Sul, tá assistindo a aula também. Cleice, ambiente acolhedor, ambiente livre, o interesse do aluno em buscar. Faltou um, Cleice. Ambiente acolhedor. Ó, vou confirmar aqui, ó. Ambiente livre, aquecedor. Valeu, Carol. Ganhou o livrinho. Opa! A Carol tinha postado antes, gente. Ali, ó. Carol. Demorou um minutinho, ó. Ambiente apoiado, ambiente livre e ambiente em crescimento. Carol, levou o livro. Na volta do retorno eu levo o livro junto. Quando a gente voltar às aulas. Beleza? Valeu! Deixa eu ver se eu consigo copiar lá. Obrigado, Glória. Glória tá falando ali, muito boa a aula. Muito bom, professor, parabéns. Obrigado, gente. Sim, olha, a minha questão é só estar colaborando com o crescimento de vocês e com o meu crescimento da aula também. Nunca tinha nem pensado em utilizar uma mídia dessas para estar fazendo a mediação, né, de conteúdo. E aí veio essa situação diferente e a gente teve que se adaptar, ok? Então, muito obrigado. Já passei 10 minutos da aula quase. Obrigado, pessoal, por estar assistindo. Vamos fazer assim, ó. Se todo mundo topar, na sexta-feira, vamos dar um prazo aí, ó. Segunda, na sexta-feira a gente faz uma próxima aula. Só que aí vamos mudar um pouquinho o tema. Vamos falar sobre deficiência múltipla e a questão de surdo-cegueira, que seria o próximo tema que a gente iria trabalhar dentro da sala de aula. Beleza? A gente faz uma atividadezinha também e vai guardando. Ok? Dei uma ajudinha pro pessoal que não consegue acessar lá. Eu sinto falta do resto da turma. Não sei se está todo mundo. Ok? Valeu. Obrigado. Boa semana. Pô. Obrigado. Boa semana. Se cuidem. Até mais. Todo mundo saudável. Valeu. Tchau, tchau, gente.